Olha, ter imóveis para alugar pode ser um bom negócio, né, Georgina? Mas, às vezes, surgem desentendimentos entre proprietários e inquilinos. Questões que geram brigas sérias, vão parar na justiça e, às vezes, levam anos para serem resolvidas. Vamos ver o exemplo de um contrato feito há 7 anos entre uma empresária e um comerciante aqui de Salvador. Em 2005, a dona desta casa aqui alugou aquele imóvel ali da esquina que também é dela. Os inquilinos montaram uma loja de conveniência, mas o que era para ser uma convivência pacífica, depois de algum tempo, se transformou em problema. Dona Solange, a dona do imóvel, mostra o contrato para fins comerciais assinado em 2005 e diz que ele foi prorrogado até 2010. Segundo ela, nesta época, começaram os problemas. Seguro do imóvel não aparecia, pedia, os pagamentos eram ser dia 1º, passaram para dia 10, dia 8, dia 6, IPTU é a mesma coisa. Dona Solange também reclama das construções e reformas feitas no prédio. No contrato elas estão proibidas. A cláusula diz que o inquilino não pode fazer melhorias sob pena de devolver o imóvel. Nunca ele pediu autorização para nada. Ele foi forrando o telhado de madeira de primeira com plástico. Ele foi quebrando parede para botar forno, foi instalando bujões de 45 quilos de gás que eu tive que pedir para o Sucom retirar porque ficava embaixo do quarto da criança e uma série de problemas. Mas o problema que causa mais discussão é o pagamento das contas de água. O fornecimento é para os 2 imóveis numa mesma conta. Dona Solange diz que o consumo aumentou depois que o inquilino transformou a loja em bar e padaria. De acordo com a dona do imóvel, as contas de água não estão sendo pagas desde fevereiro do ano passado. A Embasa cortou a água e ele abriu um poço artesiano que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, é proibido porque a localidade é servida por uma rede de abastecimento, ou seja, a Embasa. Eu estou usando uma água suja e imunda para fazer limpeza. A moça, a ajudante faz limpeza com a água, você não pode tomar banho, muito menos comida. Então são 4 galões de água mineral, 3 galões por dia, isso desde o dia 17 de janeiro. Nós fomos conversar com o Marcelo, o inquilino. Ele mostrou o espaço para a nossa equipe. E sobre as contas de água, disse que o valor aumentou muito, mas que a responsabilidade não é dele. Como um lugar que tem um banheiro e uma cozinha lá dentro, vem R$800 de água. Não tem condição, né? Chegou um valor X que eu chamei num acordo, que ela quer que eu pague isso aí. Não, a gente senta, divide e negocia isso aí numa boa. O comerciante diz que fez sim obras no imóvel e se defende, explicando que foram melhorias. Tudo que eu coloquei, isso aqui não tinha nada, isso aqui era abandonado. Isso era um lugar abandonado. O aluguel custa R$2.750. Ele diz que pode entrar em acordo, mas não aceita sair do local sem receber uma indenização. Não é simplesmente assim. Existem dívidas, existe funcionário, existe material dentro. A gente não simplesmente pega um negócio e joga do outro lado da rua. Tudo isso tem um custo. Tudo isso eu gastei para entrar aqui. Quer um prazo para sair? Não, não tem prazo para sair. Existe um acordo. Ela vem e me indeniza. Não é assim, esse ponto hoje é meu. Pois é, né? Quem está com a razão, quem tem direito, a gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio do Jornal da Manhã, com o advogado Cândido Sá. Bom dia, doutor Cândido. Bom dia, Ricardo. Jornal da Bom dia, Manhã. Georgina. É uma situação vivida por dona Solange, seu Marcelo, mas que se reflete aí no que é vivido também por muita gente em toda a Bahia, né? Dentre as muitas questões que nós vimos na reportagem aí, tem a questão da conta de água, né? Essa conta de água que é conjugada, dividida. Como é que se resolve isso, doutor? Aí na realidade está tudo errado, né, Ricardo? Ali você tem uma série de problemas encadeados, a começar pela alteração do locatário de forma irregular, porque o contrato foi feito em nome da esposa dele, que casou-se com ele, que depois deixou de ser esposa dele e ele simplesmente permaneceu no imóvel. Segundo, você tem aí todos esses problemas que dão razão à rescisão contratual, quer dizer, a obrigação do locatário pagar luz, pagar água, etc. Isso provavelmente está no contrato, não é? E terceiro, não poderia ser um medidor só, já que é um contrato de locação comercial. Então, fazia a necessidade de ter o ponto comercial funcionando com um medidor e, evidentemente, a residência dela com outro. Então, está tudo absolutamente equivocado e isso
a gente com certeza tem reflexos que estamos acostumados a ver aí na advocacia todo dia, inclusive nas próprias licenças, etc., da prefeitura, alvará de funcionamento, porque a situação ali está meio confusa, né? Há um híbrido de relação residencial com relação comercial. Em relação também à reforma, nós vimos a reportagem Isso. que o rapaz que alugou, O Marcelo. O Marcelo, ele fez reformas no imóvel sem autorização da dona do imóvel. Isso seria motivo de uma rescisão contratual também? Seria, porque ele tem que solicitar autorização da proprietária do imóvel para fazer aquelas reformas, mesmo que necessárias. Agora, o que provavelmente ele passa a ter direito aí como ele já fez, já construiu, etc., é a uma indenização por aquele valor que ele agregou ao imóvel, né? Chamado fundo de comércio. Mas ela teria que pagar essa indenização, mesmo ela não tendo autorizado essa reforma, que ele chama de melhoria? É discutível, porque aí no processo judicial em si vai se analisar digamos assim, o caráter dessa reforma. Se foi uma reforma, por exemplo, para evitar a queda de uma determinada estrutura da casa, sim, ela é obrigada a indenizar. Agora, se foi uma reforma apenas no sentido de maquiar, e mudando a finalidade do imóvel para atingir o interesse dele, enquanto comerciante, aí ele não tem nenhuma obrigação de indenizar, vez que ele não seguiu o contrato. Doutor, existe uma luz aí no fim do túnel, né? Vamos trazer uma solução para quem está em casa vivendo essa situação. O que é que a pessoa deve fazer? Claro que a conciliação é sempre o melhor caminho, tentar chegar a um acordo. Mas se não há esse acordo, procura um advogado, vai à justiça. Como é que se faz? Como é que se procede num caso assim? Você, como sempre, um homem de extremo bom senso, né, Ricardo, já deu a solução, a conciliação. Vez que ele paga a locação, pelo que ele colocou ali, ele paga, o ideal é que se chegue a um valor que vai se dividir, que se divida esses aparelhos de medição. Agora, se não houver jeito, ela tem que requerer o despejo, porque está tudo irregular aí. O contrato não foi feito com ele. Ele nem inquilino do ponto de vista contratual, ele não é. Ele é um inquilino aí onde existe um contrato verbal, porque o contrato foi feito com a esposa dele, né? Então, que não era esposa ainda à época. Então está tudo irregular. Eles têm que sentar realmente e chegar e arrumar a situação do ponto de vista legal. E isso sempre é melhor no acordo. Do ponto de vista legal, o que diz a lei hoje sobre o despejo? Em que situação alguém que aluga um imóvel pode ser despejado? E aí já existem todas as características concretizadas para o despejo, porque ele não está seguindo as cláusulas contratuais. Então há inadimplemento, né? Não está pagando também, digamos assim, as dívidas acessórias, que são água, luz, esse tipo de que precisa verificar também, IPTU, essas coisas que tem que ser pago pelo locatário do ponto de vista de contrato, como a dona Solange colocou. Então, tudo isso já é motivo para o pedido da ação de despejo. Mas ele disse que o imóvel é dele, ele não vai sair. Mas como assim o imóvel é dele? Ele arreda pé. Para mim, à primeira vista, a priori assim, é um caso até de reintegração de posse, nem de despejo, porque ele não é locatário. O contrato não é feito em nome dele, o contrato foi feito em nome de uma senhora e posteriormente, provavelmente anos depois, teve um afé com ele, ou foi efetivamente casado com ele, e simplesmente saiu e ele ficou. Então, na realidade, enquanto figura jurídica, ele ainda não está consubstanciado na relação. É um contrato verbal. E contrato verbal não tem valor legal? Não tem valor, ela pode entrar com a reintegração de posse. Não, o contrato verbal tem valor legal. Tem valor legal. Mas você tem que, né, ver quais são os ditames específicos daquele contrato verbal. Muito obrigada pelas informações. A gente espera aí que a dona Solange e o seu Marcelo entrem em um acordo para que nenhum dos dois fique no prejuízo, né, Ricardo? É verdade, que resolvam logo isso, Exatamente. Né? Obrigado mais uma vez, doutor. Bom dia para o senhor. Obrigada. Bom dia, prazer falar com esse casal simpaticíssimo, a nossa querida TV Bahia. Obrigada, doutor. Olha, agora imagine a situação. Você deixa seu carro dentro de um estacionamento.